Escritório novo e sonho de consumo parte 6. Iluminação. Iluminação é um tema muito importante dentro de projeto, porque é ela que vai valorizar, que vai realçar tudo aquilo que a gente projetou. Eu sempre recebo muitas perguntas com dúvidas sobre iluminação. Temperatura de cor, tipo de lâmpada, o efeito que cada uma tem. E eu vou aproveitar o escritório novo, que já está quase pronto, para explicar algumas coisas para vocês e mostrar soluções bem interessantes de iluminação. How do I look? Very good. Existem duas formas da gente pensar a iluminação, principalmente para um espaço comercial. Ou a gente faz uma iluminação geral, homogênea, bem distribuída naquele espaço, que por um lado permite uma flexibilidade de layout, mas que por outro não valoriza tanto a solução proposta. Aqui para o escritório nós preferimos fazer uma iluminação pontual, que valorizasse cada elemento do projeto. E com isso nós trabalhamos uma iluminação central, iluminando mesa de trabalho e mesa de reunião, e uma iluminação perimetral, iluminando e dando destaque a algumas paredes. Antes de mais nada, eu quero dizer que toda a iluminação usada aqui no escritório, independente do tipo de lâmpada e da temperatura de cor, ela foi LED. E a gente vai começar falando por uma das lâmpadas mais comuns e mais utilizadas para iluminação, que é a lâmpada dicróica. A lâmpada dicróica é muito bacana para ser utilizada próxima às paredes, porque ela dá aquele efeito de varrer a parede, de fazer aquele desenho assim de curvas, que foi o que a gente fez ali atrás, nessa parede de fundo da área de trabalho. Nós utilizamos lâmpadas dicróica com um ângulo de 36 graus. O que é isso? Essa abertura, esse desenho que a gente tem da luz na parede, ela tem um ângulo de 36 graus. Ou seja, é um pouquinho mais fechadinho. A gente consegue visualizar, dependendo da distância que a gente coloca uma lâmpada da outra, a gente consegue visualizar bem esse desenho. E era o que a gente queria que acontecesse aqui. Nós temos 5 pontos de luz no teto. Esses pontos eles estão afastados mais ou menos 50 centímetros uns dos outros e afastados 25 centímetros em relação à parede. Com essa distância a gente conseguiu esse efeito que vocês estão vendo. No inicinho, lá no começo, a gente consegue perceber, né, o ângulo, mas já mais para baixo da parede, essa iluminação ela se mistura uma com a outra e aí a gente já começa a varrer a parede, a iluminar a parede mais homogeneamente embaixo, mas sem perder esse efeito legal na parte de cima. Toda a iluminação do escritório ela é quente, ou seja, uma temperatura de cor mais amarelada. Essas lâmpadas dicróica elas têm 3000 K de temperatura, 3000 kelvins, que é a nomenclatura que a gente usa. Já sobre a área de trabalho, a gente precisava de uma luz difusa, uma iluminação difusa, para iluminar homogeneamente todo esse espaço. Para isso, para que a gente tivesse um efeito mais sofisticado e mais contemporâneo, nós utilizamos um perfil LED muito fininho, uma peça que eu tenho adorado usar nos meus projetos. Ela existe na versão embutida, para ser colocada em forro de gesso, e existe na versão externa, como é o caso aqui. A largura da peça é basicamente a largura da fitinha de LED que passa por dentro dela. É um perfilzinho preto medindo 1,5 por 1,5. Normalmente, quando a gente tem uma laje lisa, a gente parafusa umas abraçadeiras que são transparentes na laje e simplesmente encaixa esse perfil nessas abraçadeiras. Mas aqui no escritório nós tivemos que buscar uma solução criativa e diferente para resolver o seguinte desafio. Aqui está a parede do fundo, aqui está o piso e aqui está a laje nervurada. Aqui na frente, no final das mesas, existia um desnível nessa laje nervurada. Eu vou exagerar para vocês entenderem. Existia uma viga com este desnível. Se eu fixasse o trilho da viga para lá, esse trilho, ele teria sustentação aqui, mas ele não teria sustentação aqui. Ele ia ficar 2 centímetros afastado da laje. Isso não ia funcionar. O que nós fizemos? Nós compramos um perfil de alumínio em U, um perfil que tem esse desenho, um Uzinho, e fixamos esse perfil aqui, ó, na laje. Para que a gente passasse a nivelar essa viga com a laje. Isso aqui é um perfil de alumínio
que foi comprado na cor natural e foi pintado de preto com um spray aqui na obra. Eu mesma joguei um spray nesse perfil para que depois ele se camuflasse com a iluminação. Então a iluminação ela foi fixada no perfil de alumínio e a gente conseguiu chegar com ela até onde a gente queria, porque aqui embaixo a mesa vinha até aqui. E com isso a gente conseguiu ter uma iluminação total dessas mesas aqui embaixo. Esse perfil LED, ele tem uma temperatura de cor um pouquinho mais branca que as lâmpadas dicróica. As lâmpadas dicróica têm 3000K e ele tem 4000K. Mas ainda é uma luz amarela, não caiu na categoria da luz azul, da luz branca, aquela luz mais fria. Isso dá uma iluminação um pouco melhor aqui para a área de trabalho, mas ainda assim com essa pegada mais quente. Para cobrir esses 4 metros de iluminação, eu tenho, na verdade, 2 trilhos de LED. Um que mede 1,5 metro e um que mede 2,5 metros. Mas esses perfis, esses trilhos de luz, eles não são conectados. A gente tem um fio que alimenta o primeiro perfil, que ilumina o primeiro, e teria que passar um outro fio pela lateral para alimentar o segundo perfil. Mas o que nós fizemos para a gente ter uma limpeza maior em toda essa situação aqui em cima? Nós aproveitamos esse perfil de alumínio que nós compramos para vencer o desnível da laje e passamos o fio do segundo trilho, que teria que passar pela lateral do primeiro para chegar no segundo, nós passamos esse fio por dentro do perfilzinho. E aí, na união entre uma peça e outra, a gente tem um fiozinho saindo e entrando na segunda peça, o que ficou completamente imperceptível, como vocês vão ver daqui a pouco. Essa solução foi dada em obra, junto com o Claudão, que é o cara das instalações. Quem me acompanha no Instagram já sabe tudo sobre o Claudão, um cara muito criativo, um cara muito bom, muito caprichoso. Isso tudo foi pensado juntamente com ele. Eu achei que o resultado ficou incrível e agora vocês vão conferir junto comigo. Vamos lá. Vou subir na mesa, pode? Que aí eu mostro. Quebrar a mesa? Não, não vou quebrar a mesa, não. Vamos ver se a mesa é boa. Não. Então nós temos aqui, para vocês entenderem bem, esse perfil aqui de cima é um perfil de alumínio que nós compramos. Esse aqui de baixo é a luminária. A luminária ela tem meio centímetros de espessura apenas, ela é muito fininha. Mas como eu comprei o perfil exatamente da mesma largura, a sensação que a gente tem é que isso tudo é a luminária, mas não é. Aqui na emenda de um perfil com outro, nós temos poucos milímetros de afastamento, ó. Foi suficiente para o fio sair de dentro desse perfil e entrar aqui no outro. Ficou perfeito. E aí aqui, ó, vamos caminhar até lá, para vocês verem que a partir deste momento já não existe o perfil de alumínio aqui. A partir desse momento é só o perfil LED que chega até a parte da viga. Ó, a pontinha, ele foi colado com fita dupla face. Vou puxar aqui para ver se vocês entendem. Ó, tá vendo? Isso aqui é o perfilzinho, ó. Muito fininho. E nós colamos isso tudo com fita dupla face, tanto na parte da viga quanto no outro perfil de alumínio. Simplesmente genial! Agora com a luz acesa, para vocês entenderem como foi feita a alimentação do perfil. A gente também tinha um pedacinho de viga aqui no comecinho, mas aí a gente preferiu começar a luminária depois dele. O fio, ele veio externo, nós encapamos esse fio com uma fita isolante preta para ele ficar mais discreto, aqui ele entrou no perfil superior. E daqui ele está passando por trás da parede de tijolinho, na verdade isso aqui é até uma parede de drywall, mas ele está passando por trás, por dentro da parede de drywall e chegando até embaixo do piso. Eu já contei em uns vídeos anteriores que a gente tem piso elevado aqui, uma estrutura que fica elevada, por onde a gente consegue passar várias instalações. Então esse fio passou por dentro da parede de drywall, chegou no piso elevado e ali de baixo, entre a laje e o piso elevado, está o driver, que também é necessário para alimentar esse sistema. Ou seja, uma engenhoca danada. Agora eu vou chegar pertinho para mostrar mais um detalhe para vocês. Pedi para o Thiago, que estava aqui trabalhando, ser meu assistente de acender e apagar a luz. Vamos lá, Thiago, apaga por favor para eles entenderem como é esse tipo de iluminação. Aqui nós escolhemos peças que não tem moldura. Normalmente a gente recorta um buraquinho no forro de gesso, encaixa a peça, mas fica uma moldurinha arrematando esse corte por baixo. Essa peça não possui essa moldura, então existe uma dificuldade maior na instalação dela.
Por quê? O gesso precisa ser muito bem cortadinho. Se por acaso ficou um pouquinho torto ou a gente cortou um pouquinho a mais, depois que é colocada a peça, o gesseiro precisa voltar e arrematar toda essa quininha em volta dessa peça e para que ela tenha esse resultado perfeito. Olha, parece a sensação que a gente tem é que o gesso chegou e subiu. Só que essa lateral branca que vocês estão vendo não é do gesso, isso já é a luminária. Vamos lá. Isso aqui é o forro de gesso. Existe uma espessurinha da peça aqui, ó, que foi emassado e pintado junto com o forro. Essa parte aqui de dentro branca já é a peça, não é mais o forro de gesso. É a peça que está escondendo a espessura do forro de gesso. E a parte preta também é a peça, é uma parte solta dessa peça que recebe a lâmpada. E aí na hora de dar a manutenção, a gente mexe, ó, vou levantar aqui e tentar tirar. A gente mexe só nessa parte preta, tá vendo? Ela quase saindo aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da peça que ficou lá presa. Agora eu vou voltar com ela para o lugar. A gente encaixa aqui bonitinho. E o Thiago já pode voltar a acender a luz pra gente. Do lado de cá, próximo à porta de entrada, a gente queria ter também um pontinho de luz, um pouco de brilho aqui. A porta de entrada do escritório está aqui. Então, como a gente é muito criativo por aqui, o que nós fizemos? Nós aproveitamos uma eletrocalha existente que já passava aqui nessa laje e instalamos 2 spots de sobrepor na eletrocalha. A fiação está passando por dentro, né, por cima, desceu nesses furinhos que a eletrocalha tem e alimentou esses 2 spotzinhos, são spotzinhos pretos, redondos, com 7 centímetros de altura. Eu tenho usado muito esse tipo de luz. A ideia era que fossem 3 peças. Mas como entrou o ar-condicionado, a gente quis centralizar o ar-condicionado aqui nessa sala, ia ter uma interferência de uma peça com ar e a gente acabou iluminando só nas laterais. Na sala de reunião, nós também optamos por ter uma iluminação central, direcionada para a mesa de reunião, com uma luz um pouco mais difusa. Não chega a ser a luz difusa da fita LED, nós utilizamos aqui lâmpada dicróica também, mas com outro ângulo de abertura. Lá na parede, para a gente ter aquele efeito bem marcado, eu não falei que a gente usou uma lâmpada com 36 graus de ângulo? Aqui nós utilizamos uma lâmpada com 100 graus de ângulo, ou seja, muito mais aberta. Então a iluminação acima da mesa de reunião ela fica muito mais difusa. A gente consegue iluminar esse tampo que ainda não chegou, a gente está hoje só com a base do pé, mas a gente vai conseguir iluminar esse futuro tampo de uma forma mais homogênea e mais distribuída. A ideia aqui, como nós temos cadeiras escuras, a gente tem um revestimento escuro nessa parede do fundo, é ter um tampo mais claro, com uma pedra mais clara, para essa pedra ela também ajudar a refletir essa luz. Ela devolve a luz para o ambiente e com isso a gente consegue um efeito mais bacana ainda dessa iluminação. A iluminação aqui do escritório foi fornecida pela loja Templos, aqui de BH. A Templos é uma grande parceira minha, me auxilia muito com os projetos de iluminação. Não sou especialista em projetos luminotécnicos, mas desenvolvo alguns projetos de iluminação. Para isso, quando isso acontece, eu sempre conto com a ajuda dos profissionais das lojas, que me dão um suporte no cálculo da quantidade de luz necessária e etc. E foi assim aqui no escritório. A Templos me auxiliou nesse dimensionamento e eles também me forneceram essa peça, que é uma peça incrível, que foi desenvolvida, desenhada e fabricada por eles. Qual que foi o segredo aqui? O que mais me encantou dessa peça para esse espaço? Número 1, a cor da peça, porque ela se confunde com a laje. Como a gente tem a laje aparente e a gente já tinha também essa tubulação de água, né, do sprinkler passando, numa cor laranja, isso aqui poderia ficar tudo muito confuso, muita informação. Então a peça nesse tom de concreto, ela ficou discreta, ela se camuflou, ela não vira um elemento super importante, não compete com o restante das instalações, mas com esses 4 spots direcionados para a mesa a gente conseguiu um efeito super legal. Esses spots, eles são direcionáveis. Então, se eu quiser, por exemplo, jogar um deles aqui para uma parede, dar um destaque, isso pode acontecer. Por hora, eles estão todos virados para a mesa de reunião mesmo. 2 de um lado do perfil e 2 do outro lado do perfil, eles não estão fixados por baixo, isso também traz mais sofisticação para a peça. O fio que sai da luminária e alimenta a lâmpada é um fio diferente, ele é encapado, trabalhadinho assim no preto e branco.
É a sala de reunião, era pra gente ter uma iluminação mais bacana, uma iluminação um pouco mais sofisticada, e essa peça me atendeu perfeitamente. A alimentação da peça também foi externa, vem tudo das paredes e nós usamos um fio transparente. Isso quase não é visto. Olha só, gente, esse fio transparente, tá vendo? Opa! Ele sai, ele caminha pela laje nervurada, ali a gente foi pelo cantinho do encontro com a viga, tudo colado com silicone e até chegar lá atrás da parede. Isso aqui, no ambiente, a gente olhando isso aqui de baixo, mais de longe, ficou completamente imperceptível. E para finalizar, aqui na área que é a nossa área do café, que não está finalizada, como eu disse, o escritório está quase pronto, ainda vai entrar um móvel que vai abrigar tudo isso. O quadro vai ser fixado na parede, mas nós colocamos só um pontozinho de luz ali também. Aquele mesmo spot externo com a lâmpada dicróica, com um ângulo de 36 graus, ele foi utilizado aqui para dar destaque para essa parede, para trazer um brilho e para dar destaque para a obra de arte, que daqui a pouco vai para o lugar. How do I look? Very good. Luz é brilho, é energia, é vida. É ela que finaliza os nossos projetos. Sem uma iluminação adequada, a gente não consegue alcançar um resultado perfeito, independente do projeto. Se você ficou com alguma dúvida sobre as informações que eu passei aqui, me pergunte nos comentários que eu esclareço a todas elas. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do resultado dessa iluminação que foi pensada com muito carinho para esse escritório, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.